Muito bem, estou aqui em Miami, depois de viajar de Nova York para cá, acompanhei a seleção brasileira sendo eliminada pela Noruega, né? Um jogo muito triste para a história do futebol brasileiro, mas que não me deixa, infelizmente, desapontado, decepcionado. Porque desapontado e decepcionado, a gente fica com algo que esperávamos mais. Eu não esperava mais dessa atual seleção brasileira. Infelizmente. Triste para mim, triste para minha geração, porque eu nasci em 99, vi o Brasil ser campeão só em 2002, mas não me lembro praticamente de nada. Ficar 28 anos, né, agora, sem ver uma seleção conquistar um título, vai ser triste, vai ser triste. Mas enfim, vamos ao Corinthians. Pelo menos essa é a boa notícia, né? O Corinthians voltará ou não, né? Às vezes pode ser uma má notícia. Mas vamos trazer as informações com relação ao novo patrocinador. Afinal, o Corinthians anunciou a Fatal Fans, né? A plataforma de assinaturas e venda de conteúdo adultos. O time ressaltou que é o maior contrato de patrocínio da história, destinado às modalidades poliesportivas do clube. E o vínculo vai até dezembro de 2027, com a possibilidade de extensão até 2028. Foi assinado no fim do mês passado e agora o Corinthians prevê um patrocínio de 22 milhões de reais para o futebol masculino e feminino, além do basquete e futsal. Só que no feminino o Corinthians fará algumas ações, né, voltadas à conscientização né, da luta das mulheres e tudo mais, e não propriamente de vender os conteúdos, né, vender os links de conteúdo. A negociação girava em torno de uma parceria de um ano que inicialmente era 17 milhões de reais. Houve uma resistência e depois o Corinthians conseguiu aumentar a quantia para mais 5 milhões. Caso o gatilho de extensão contratual, né, seja acionado, a projeção é que o Corinthians ganhe aproximadamente 9 milhões de reais adicionais. Então pode arrecadar mais ou menos 31 milhões de reais num contrato até 2028. Então vai ser a Fatal Fans, né? Que, enfim, vai acabar estampando ali os shorts, né, dos uniformes e do futebol masculino. E aí nas costas superior do basquete, barra frontal no futsal. Um valor alto, mas aí cabe a você o julgamento do que você considera. Eu confesso que nem entro mais nessas brigas, não é porque eu não queira opinar, é porque eu confesso que eu não tenho opinião formada ainda sobre esse tema. Eu prefiro, sabe, esperar um pouco para opinar e dar da maneira da informação e a opinião da forma que eu realmente aguardo. Bom, vamos às informações com relação ao Corinthians também em campo, porque o Memphis Depay, apesar de estar de volta, né, apesar na verdade de não ter o contrato ainda renovado, e isso está cada vez pelo menos mais distante do que eu percebo, já que o Corinthians não avançou sobre esse tema mais, só que ele está com um futuro indefinido e pode atingir uma nova meta pelo Corinthians para receber mais 3 milhões de reais. Caso ele seja relacionado mais 2 vezes até o fim de julho, que é até quando o contrato dele vai, ele vai chegar à marca de 50% dos jogos desde agosto do ano passado. E aí vai ativar uma cláusula no contrato. Nesse atual cenário, o Memphis disputou 32 jogos dos 65 que ele poderia. E aí o gatilho prevê que a meta seja batida até o fim do mês, já que o Corinthians tem alguns jogos pela frente, Remo, Atlético Paranaense na Neoquímica Arena e o Bahia na Arena Fonte Nova. Se ele for relacionado para 2 dessas 3 partidas, ele recebe mais 3 milhões 150 mil reais. Recebe, não sei, mas o Corinthians vai ter que pagar. A situação do Memphis ainda é uma dúvida. Recentemente eu liguei para o Osmar Stabile e me disse: Pedro, cara, a situação ainda está travada, não conseguimos patrocinadores, não chegamos a um acordo com o Memphis. Houve até uma recusa inicial na primeira proposta por parte do Memphis, depois o Corinthians ainda não avançou. Eu, sendo bem sincero, aí não é informação, é um feeling mais. Acho difícil que o Memphis vá renovar diante do Corinthians não conseguindo novos patrocinadores.
Rapaziada, se liga só, com a TIM você vive o futebol de verdade. No TIM Controle, com um streaming incluído, você assiste a mais jogos, acompanha a cada lance e manda bem dentro e fora do jogo. TIM, imagine as possibilidades. Por falar em jogador estrangeiro, por falar agora no Jesse Lingard, ele voltou a treinar com o restante do elenco depois de ele ter viajado à Inglaterra para acompanhar o funeral do avô dele. Ele desfalcou o elenco por quase uma semana desde a reapresentação, foi realizada em 25 de junho, depois das férias, né, que começaram em 31 de maio. O Lingard foi liberado, né, enfim, e inclusive ele viajou ao país natal, ficou próximo da família, em razão desses dias perdidos. Ele fez algumas atividades individuais, e aí nessa segunda ele acabou aparecendo nas imagens. Então a única ausência por enquanto é o Memphis Depay. Eu confesso que estou otimista com essa volta do Corinthians, ainda sem vender seus principais jogadores, ainda sem contratar ninguém porque também não vendeu e precisando de fato quitar tudo que tem que quitar com seus atletas, mas acho que se o Corinthians mantiver o nível que vinha tendo com o técnico Fernando Diniz atuando da forma que tinha que atuar, há de ter uma expectativa, uma perspectiva positiva com relação ao futuro do Corinthians. Não sei o que vocês acham, comenta aqui, deixa o like, tamo de volta, vamos voltando aos poucos aqui com o canal, tava meio sumido, hein? Mas vamos embora.